Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, eu já tô até aqui emotiva, meu olhinho já tá brilhando. Bom, eu queria compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração. Na verdade, eu passei por uma situação que eu vi realmente a mão de Deus. E aí hoje eu li algo aqui da parte de Deus que realmente eu entendi que era para ser compartilhado. Então eu queria compartilhar e falar com vocês sobre isso. Bom, essa semana, na verdade, algumas semanas atrás, eu tava orando porque eu tava precisando de algo da parte de Deus, de um milagre, de um recurso mesmo, de algo material. E eu tava orando por isso, minha tia tava me ajudando em oração. E eu tava naquele momento, sabe quando a gente tá desesperado, a gente tá clamando ao Senhor, Senhor, o Senhor precisa fazer, faça logo. E a gente é até dramático, assim, né? Pra pedir as coisas pra Deus. E aí a gente tava orando e clamando ao Senhor, porque realmente era muito necessário naquele momento. E a gente orou e não aconteceu. E eu poderia, né, não, claro que na minha razão, mas eu poderia questionar, eu poderia não entender o trabalhar de Deus. Mas eu não murmurei, né, eu entendi, falei, tudo bem, Senhor, se o Senhor não quer fazer, amém. E aí passou umas 2 semanas, e aí aconteceu, e Deus fez. E eu realmente vi que era a mão de Deus. Talvez se ele tivesse feito ali naquele momento que eu tava clamando, que eu tava num momento de desespero, talvez eu não fosse entender que era a mão de Deus. Mas depois que passou um tempo, eu realmente vi, não tinha outra possibilidade, não tinha como não ser Deus. E aí eu vi realmente a mão de Deus ali. Então, muitas vezes eu até escuto, com certeza vocês também escutam, e esses dias até uma pessoa falou pra mim que Deus tarda, mas Deus não falha. E isso é errado, porque Deus, ele não tarda. Deus, ele é dono do tempo. Ele sabe o momento certo de nos abençoar. Muitas vezes ele não faz para que a gente veja que realmente é a mão dele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E ele sabe o porquê de não fazer muitas vezes. Eu entendi ali que ele trabalhou algo no meu coração, né? Que muitas vezes a gente acha que Deus, ele só é bom quando ele nos dá algo. E não. Muitas vezes ele quer nos forjar, ele quer trabalhar em nosso coração, ele quer nos instruir para algo. Eu vejo hoje em dia as pessoas pregando muito sobre Deus, ele só é bom quando ele me abençoa. Deus, ele é uma moeda de troca. É como se ele fosse uma moeda de troca. Ah, Deus, ele realmente tem que me fazer prosperar. E amém, né? Nós iremos viver momentos de abundância, né? Na palavra de Deus fala. Mas até que ponto? Você quer riquezas para que as pessoas vejam o porquê que você precisa daquilo? Por que aquilo é necessário para você? Eu creio sim que Deus é um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que cuida. Muitas vezes ele realiza o desejo do nosso coração. Mas é realmente isso, ele sonda primeiro os nossos corações para saber realmente se nós somos merecedores e se nosso coração não está contaminado. Eu falo isso porque eu já vivi isso na minha vida. Muitas vezes eu olhava e eu falava, não, eu só vou ser abençoada se Deus colocar aqui, ó, na minha mão. E não é assim que Deus trabalha. Eu vivi momentos de... eu sempre fui uma pessoa muito receptiva e uma pessoa muito doadora também, né? Até hoje eu sou assim. E eu sempre fui assim. Porém, eu achava que para eu ser abençoada, eu teria que eu abençoar as pessoas. E muitas vezes não, algumas vezes, Deus deixou que eu fosse abençoada para eu ver o cuidado de Deus. Deus, ele não colocou na minha mão, ele colocou na mão de outras pessoas e outras pessoas me abençoaram. E eu vi o cuidado de Deus sobre isso também. Então, Deus, ele trabalha assim. E muitas vezes nós queremos questionar o trabalhar de Deus, nós não entendemos o trabalhar de Deus. E Deus, ele nos ama tanto que ele quer transformar o nosso coração. E eu sei que na palavra de Deus fala
né, lá, acho que é em Gênesis, deixa eu olhar aqui que eu tava lendo, 12:1, que fala que Deus mandou, quando Deus manda Abraão a uma terra, pede para ele saia da sua parentela e vá para uma terra que eu ainda o mostrarei. Então aqui fala que ele ainda iria mostrar, ele não tinha me mostrado ainda, mas Abraão obedeceu a Deus e Abraão confiou naquilo que Deus falava para ele. Então que nós venhamos ser como Abraão, obedientes, porque Abraão, ele não questionou Deus, ele podia questionar, mas primeiro eu quero saber para onde o Senhor vai me levar. Depois que eu souber, se for uma terra boa, eu vou. Poderia ser uma terra não boa, Deus não falou, mas ele simplesmente obedeceu. Então que nós venhamos ser obedientes, porque Deus, ele se agrada, né? Na palavra de Deus também fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então quando nós somos obedientes, nós agradamos o coração de Deus. E aí nós somos fortalecidos pelo Senhor. Então Deus, ele quer nos fortalecer, ele quer nos forjar, e eu tenho certeza que ele quer, a partir de hoje, né, eu sempre falo isso, que não sejam as minhas palavras, mas seja o Espírito Santo de Deus a te tocar, né, que você venha ouvir essa palavra e que ela venha ser alimento para sua alma e para o seu coração. E eu queria deixar aqui também um versículo para vocês, que fala lá em Hebreus 11:6. Na Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e sem ela ninguém pode agradar a Deus. Que nós venhamos ter fé, assim como Abraão teve naquele momento de saber que Deus tinha o melhor para ele, porque Deus, ele sempre tem o melhor para nós. Que a nossa fé seja fortalecida nesta tarde, neste dia. Não sei se você vai ver o vídeo de manhã ou à noite, mas que Deus venha te abençoar grandemente, a você e toda a sua família, a sua casa, que as bênçãos do Senhor, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor para te proteger, que o Espírito Santo de Deus esteja com você em todo momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Um super beijo. Fiquem com Deus.